Lá no livro de Mateus 19:30, está escrito assim, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Queria só fazer uma breve devocional sobre servir aos outros. Na última ceia de Jesus com os seus discípulos, isso está lá no capítulo 13 de João, ele subiu no piso superior de uma casa. Lá chegando, ele pegou sua capa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura, pegou uma bacia com água, e à medida que os discípulos iam entrando, provavelmente ele ia lavando os pés dos discípulos. E quando chegou na hora do Pedro, que era o mais atirado e o mais impetuoso dos discípulos, Pedro falou: não, o senhor não vai lavar os meus pés, não. E aí pensei, por que será que o Pedro teve essa reação? Por que ele respondeu assim para Jesus? E o que será que você responderia para Jesus se ele viesse para lavar os seus pés? A gente tem que entender que naquela época, naquela cultura, existia uma hierarquia lá no povo lá de Israel, né, e Jerusalém especialmente. E a maioria dos discípulos que Jesus chamou, eles eram de uma classe mais baixa, a maioria deles. Eram operários, eram carpinteiros, eram pescadores e assim por diante. E era a categoria social mais simples. Abaixo dessa categoria ainda existiam os escravos e na mais baixa de todos eram os escravos que cuidavam dos pés de quem chegava de fora. Então imagina, Jesus se colocou numa posição do escravo, que era aquele que servia para lavar os pés dos que chegavam na casa vindo de fora. E eu entendo que Pedro pensou, que é isso? O meu mestre, meu senhor vai querer lavar meu pé, ele não é meu servo. Mas Jesus então deu essa lição, ele falou: se você não quiser que eu lave seus pés, você não vai ter parte comigo. E então Jesus então estava dando uma lição, dizendo, ele continuou, né, lá nos versos 14 e 15, ele falou mais ou menos assim, ó: pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu dei o exemplo para que vocês façam assim como eu fiz. Jesus estava no caminho para se tornar a pessoa mais exaltada de todas. Ele ia para ser exaltado. Claro, depois de morrer, de sofrer, de morrer, ele seria exaltado. Mas, antes disso, ele se colocou numa posição mais baixa de todas. Do escravo, que lavava os pés das pessoas. Ele queria ser o menor de todos antes de ser exaltado a um nome que está acima de todo nome, né? Jesus deixou o perfeito exemplo de se colocar numa posição inferior, colocar as pessoas acima dele mesmo. Você também se humilharia a ponto de lavar os pés dos outros? Pode ser que não exatamente dessa forma, com essa prática de lavar os pés, mas considerar os outros superiores a nós mesmos, isso é humilhação, isso é o que Jesus fez e é o que Ele espera que nós façamos. Tá bom? Deus abençoe você, pensa nisso, leia aí João capítulo 13, tá bom? Deus abençoe.